E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Dialética para trabalhar, para discutir, para fomentar a discussão sobre a educação, os vários modelos e tudo que envolve, que norteia a educação. Mais uma vez comigo, meu irmão, o famoso Pedro Renal do canal Parabólica. Tudo bom, gente? Hoje é um tema que acho que é interessante para muita gente, né, Tiago? Todos são, mas esse hoje vai pegar muita gente aí, professores, estudantes, de maneira geral, né? Hoje é um tema bastante, eu não vou nem dizer polêmico, eu acho que é um tema que rende bastante discussão, porque as visões são diversas e tudo mais. A gente está falando hoje de Enem e de vestibulares, né? Para a gente ter uma leve ideia daquilo que a gente está falando, o processo vestibular, ainda sem esse nome, ele iniciou no Brasil em 1808, tá? Eu peguei um breve histórico, a gente fez uma breve pesquisa, tem aquele site Passeio Web, né? Foi até onde encontrei uma linha do tempo bem coerente em relação a isso. Então, os exames preparatórios para o ingresso às universidades, eles foram colocados no Brasil em 1808, ou seja, faz muito tempo, tá? E era uma coisa ainda muito focada para os grandes colégios, para os colégios tradicionais, né? Então, assim, não era uma coisa universalizada, né? Aí, em 1911, houve uma lei no Brasil, então uma lei que já está completando aí 109 anos, uma lei que dizia que todo acesso ao ensino superior precisava ser por um processo de avaliação, que inicialmente era prova dissertativa, também passou por prova oral, e em 1915 a gente tem o nome vestibular institucionalizado no país. Os anos foram passando, ainda sem ser uma coisa universalizada, só que, obviamente, um crescente de populacional e automaticamente um crescente de número de estudantes, esses processos começaram a demandar mais de suas organizações. E aí, em 1964, a gente teve a Fundação Carlos Chagas ser fundada, que é até hoje uma importante fundação para a elaboração das avaliações, das provas. Em 1968, a gente teve a ideia da nota máxima, então os melhores qualificados conseguiam ingressar, então deixou de existir aquela ideia de que todo mundo que passou naquela nota está dentro, até porque as faculdades, as universidades não tinham como dar conta das pessoas que passavam daquela nota. Em 1976, a gente teve a simbólica unificação do vestibular da USP, e aí a criação da FUVEST, tá? Mas aí tem um dado que a gente vai falar mais ainda, mas um dado que veio de muito interesse agora. Em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente teve a LDB, né? Então, a LDB ela foi promulgada e a gente teve, então, todas as diretrizes para a educação no Brasil muito bem escritas, né? E a LDB ela tem um ponto diferente. Ela derruba aquela obrigatoriedade do processo vestibular para inserção no curso superior, né? No ensino superior. Ela derruba isso em 1996. A LDB está fazendo esse ano 24 anos. E mesmo não sendo obrigatório, a gente tem hoje praticamente 90% desse acesso ainda feito pelas provas, né? E em 98, o Pedro agora vai até complementar esse histórico, porque até no canal Parabólica ele é um especialista nisso. Em 1998, a gente teve a criação do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso, o Enem ele surge em 98, como um exame mesmo, o nome se manteve, né? O Exame Nacional do Ensino Médio era para avaliar ensino médio. O que a gente tinha era que algumas universidades, lá no início do Enem, no final do governo do Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula, antes do Enem se tornar o que é hoje, ainda avaliando, né, fazendo um exame mesmo, algumas universidades privadas utilizavam o Enem assim: se você trouxer a sua nota do Enem, você ganha 4 pontos no nosso vestibular. Então começou assim esse processo. Ou 10% de desconto. Ou 10% de desconto, ele já era. Deixa eu contar uma curiosidade. Eu me formei no ano do primeiro Enem. Me formei no ensino médio no ano do primeiro Enem, em 1998. E aí teve a divulgação, né? Vocês vão fazer o Enem, tem que se inscrever, tem isso, tem aquilo. Deixa eu tirar o óculos que ele está embaçando aqui um pouquinho. Aí eu falei, cara, eu já faço tanta prova no colégio.
Vocês querem que eu faça ainda mais uma prova que não vai valer porcaria nenhuma? Ah, não, eu sinto muito, eu vou ficar em casa. E literalmente eu fiquei em casa. Não quis nem saber desse tal Enem. Até mesmo porque a gente não dava tanta importância, pelo menos nesse início, né, Tiago, por ser um exame Sim, nacional. É isso que você falou, você acaba o ensino médio depois de fazer tanta prova, estudando ou não, as pessoas já faziam tanta prova, aí sai e vai fazer um Enem ou no seu último ano de ensino médio. E depois, e o com o Enem era como um passar, simuladão, né, Pedro? Era era um um simulado, é um simuladão que não provão, valia né? quase nada. Exatamente. Que nem eu te falei, algumas universidades privadas utilizavam desconto para desconto, algumas outras utilizavam para te dar uma nota a mais, então algumas pessoas tinham interesse em fazer. Isso foi crescendo, né, ao longo do governo Lula, né? Quando o governo Lula, lá para 2008, a gente vai ter aí o Reúne, né? Eu até anotei que foi 2008 mesmo, a reestruturação e expansão das universidades, junto com o SISU. Então vamos lá, o SISU é aquele que vai unificar o Enem, colocar enquanto vestibular, né? O SISU, ele também dentro do governo Lula, que é o sistema de seleção unificada, você vai fazer o Enem e essa nota do Enem ela vai passar a valer para as universidades que forem aderindo aos poucos. Logicamente que isso, ainda assim, até hoje, você tem provas, né? Você tem vestibulares que você pode utilizar a segunda etapa, até mesmo de federais. Então, por exemplo, se a gente utilizar o exemplo da Universidade Federal do Paraná, você pode ter um Enem, mas você tem também uma prova da Universidade Federal do Paraná, sem contar as estaduais. Por exemplo, se você pensar na FUVEST, que é considerado, né, que tem um fantasma, né, a FUVEST, você entra pela FUVEST, mas você também pode entrar pela sua nota do SISU, certo? Então, Mas isso é mais recente, né? A FUVEST não, demorou bastante isso é para mais abrir, né? recente, isso foi aos poucos. Quando eu comecei a lecionar em Belo Horizonte, eu ainda assim dei aula para a segunda etapa da UFMG, que era feita após o Enem, que é aquela prova dissertativa aberta, então eu lecionei ainda para o grupo que passava para a segunda etapa. Hoje a UFMG, por exemplo, não tem. Ou você entra pelo Enem ou você não entra na UFMG. E o Reúne, né, que é a reestruturação e expansão da Universidade Federal, é aquela que vai aumentar o número de vagas nas universidades, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fala assim, aumentou o número de vagas, aumentou o número de universidades. De fato, sabe? Isso a gente está falando dentro do governo Lula, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas que foram feitas foram o processo de expansão, né? Não necessariamente criação de novas universidades. Teve criação, sim, de novas universidades. Teve Mas a gente criação, também teve inclusive de muitos centros federais, né? de Que centros também federais, serviam concursos superiores. centros e escolas. Vamos lembrar, então, por exemplo, lá do sul de Minas, Itajubá, quando você tem a EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá. A EFEI passa a se chamar, a partir do governo Lula, a partir desse processo, de Unifei, Universidade Federal de Engenharia, que aí já são outros 500, quando você já trata como universidade, você tem investimento em pesquisa, né? O Thiago pode falar muito mais do que eu em relação a isso, mas você tem essa expansão. E aí surgem cursos dentro do Reúne, né, que você entra por esse processo seletivo, que são cursos que não eram, e aqui a gente não está para falar de qualidade de curso, se é melhor ou pior, eu falo no sentido de, mas surgem cursos que não eram tradicionais no Brasil, como, por exemplo, você vai ter o curso de aquacultura, por exemplo, superior. Serão cursos que serão ofertados, que têm demanda, que não seriam ofertados, mas que não eram tradicionalmente ofertados no Brasil anteriormente, certo? Então, Até, quando você tem um Pedro, processo de expansão, pode falar. essa demanda vem muito também do mercado de trabalho, né? A gente tem aí uma série de publicações anualmente, por exemplo, a Exame é uma que faz isso praticamente anualmente, que fala das habilidades, das profissões do futuro. Existe até um mercado jornalístico para esse tipo de situação hoje. E muitos desses cursos foram para umas atualizações de mercado de trabalho. Então, são coisas novas que surgiam, equipamentos novos, processos novos, metodologias novas, que eram incorporados muitas vezes em segmentos que já estavam consolidados, como engenharia, como agronomia, e por aí vai, até na própria medicina diagnóstica, e aí começam a surgir esses cursos, porque quem fazia isso anteriormente eram as pessoas formadas no processo padrão, né? no curso padrão, na medicina, na enfermagem, na engenharia civil, na engenharia elétrica e por aí vai, só que eram coisas altamente especializadas.
né? E aí, essas demandas altamente especializadas, elas faziam com que os novos cursos surgiam. Tiveram até universidades particulares que, vendo esse nicho de mercado, criavam cursos sequenciais superiores de 2 anos, e os cursos eles tinham duração assim altamente variável. Enquanto existia demanda no mercado, o curso era mantido. No momento que a demanda no mercado acabava, o curso era dissolvido e pronto, assim, como se nunca tivesse existido. E aí me traz uma situação que a gente retorna, a gente gosta do primeiro episódio, né? Quando a gente fala do... Mas aí me retorna aquela discussão. Porque, ao mesmo tempo, o quão é hoje vantajoso você ter uma massa trabalhadora especialista, ou quanto é vantajoso você ter uma massa trabalhadora generalista. Porque o generalista, de certa forma, ele tem o hábito de olhar para mais horizontes. Ao mesmo tempo que o especialista ele tem a técnica, o conhecimento técnico para resolver questões muito pontuais. As duas coisas elas são importantes dentro do processo. E aí o que a gente observa muito é uma gangorra, né? A gente tem uma gangorra social que ora o generalismo está em cima e a especialidade embaixo, ora a especialidade em cima e o generalismo embaixo. É complicado, né? Mas é só uma parte. Não, mas isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo, né, na prática do que você está falando, você pode até me corrigir se eu estiver errado. É porque você formou, sua primeira graduação foi em 2003, se eu não me engano, não é Eu me isso? formei em 2003, Isso, eu biomedicina. formei em 2006. Eu entrei logo depois de você, e quando eu entrei, eu lembro que você já tinha esse boom de cursos sequenciais em 2 anos. Então, um exemplo que eu posso dar, talvez, como eu te falei, você pode me corrigir se eu estiver errado, por exemplo, você tem um curso de psicologia, por exemplo. Um curso de psicologia você faz geralmente em 5 anos. Geralmente em 5 5 anos. anos. Tá? Aí eu não sei dizer em qual área que estaria, eu falo isso muito por conta da Vivi, da minha companheira, ela faz o curso de psicologia que é colocado dentro da área da saúde, porque vem da saúde mental. Mas eu já vi outras discussões também em outras áreas, porque pega, né, questões vizinhas. Mas dentro Ele da bebe psicologia, de várias fontes. bebe de várias fontes, exatamente. Mas dentro da psicologia, pelo que eu vejo, né, eu não sou nenhum especialista em psicologia, mas eu vejo muita gente sendo direcionada dentro da psicologia para a questão de gestão de recursos humanos, Uhum. É que comum, vai ser uma é área uma de trabalho especialização que forte. você vai seguir. Mas, ao mesmo tempo, você tem um curso de direitos humanos. De direitos humanos, não, desculpa, eu estou falando de recursos Recursos humanos. humanos. Ao mesmo tempo, você tem um curso sequencial em 2 anos, que você faz em 2 anos e meio, 3 anos, acho que é dois Uhum. anos de recursos humanos. E esses cursos acabam bombando, inclusive, dependendo da demanda, né? Então você tem isso, você tem uma parte, um curso que seria de 5 anos, e aqui eu não estou para falar o que é melhor, o que é pior, a gente não está aqui para Não, falar, a gente porque tá sem valor de julgamento. exatamente, isso tem a ver com as escolhas que as pessoas têm de fazer o curso, se é aquilo que ela quer. Mas você tem, esse exemplo cabe, Tiago, ou não, que eu estou utilizando ou não? Cabe, não, ele cabe. Eu falo até da própria biomedicina. Quando eu estava na graduação, o número de especializações que explodiu, sabe? Porque da mesma maneira que a gente tem os cursos sequenciais na graduação, a gente começa a ter uma grande quantidade de cursos de pós-graduação, e todos eles motivados pela demanda. E você tem até o anterior, né? Que você tem os cursos técnicos também, dos Cefetes, Sim, que se tornaram também, passaram a promover curso superior também. O próprio curso técnico, não é o caso de a gente ficar estendendo tanto sobre isso, mas o Tiago é biomédico e como eu fui professor durante muitos anos, 8 anos aqui para pré-Cefet, um dos cursos mais procurados aqui é o de equipamentos biomédicos. Você sabia sim. dessa? Curso de Mas equipamento. ele Aí já é passa outra mais por uma coisa, né? questão, é mais para aparelhagem, mas existe o curso de técnico de laboratório, por Sim. exemplo, no qual muitas das técnicas que o biomédico desenvolve e aprende na graduação, o técnico também aprende na sua formação técnica, né, na sua formação profissional. Então, assim, é realmente um mercado que ele tem dependendo da área, ele tem aquele efeito sanfona, né? Ele expande, reduz, e cada hora que ele expande, ele reduz de uma maneira diferente, e na hora que ele reduz, ele expande de uma maneira diferente.
é um movimento bastante interessante da A gente a acompanhar. própria educação é assim em cursos de É, licenciatura, porque às vezes você tem salas lotadas, é porque às vezes o professor ele vai muito com aquela ideia de que você tem uma ideia de que professor não falta emprego no Brasil, principalmente porque os concursos, principalmente estaduais, eles abrem muitas vagas. Só que tem toda aquela relação de baixos salários, então tem muita gente que vai pensando já, né, nessa questão de mercado de trabalho, que de fato, só que aí a vida do professor já são outros 500. Mas, E na Tiago, questão da licenciatura, Pedro, só para último parênteses, né? A licenciatura ela perdeu um pouco da questão do status dela, porque hoje o status é fazer medicina, é fazer direito, nada contra as outras profissões e também nada contra quem faz medicina ou direito, não é isso. Mas se a gente fosse pegar um retrato social histórico da década de 60, da magistério, década de 50, é o magistério. O jovem saía de casa para ser professor porque era uma profissão que ia tirar a família de um processo de pobreza, porque ia ter valorização, ia ser reconhecido, tinha a questão do status e ganhava mais que um agricultor que tinha uma terrinha no canto do interior e tudo mais. Então tem toda uma construção sociocultural em volta da licenciatura que faz chegar no cenário dos dias de hoje, né? sim. E só para a gente continuar ainda nessa linha do tempo, que a gente já está entrando em assuntos que é bem interessante, você tem também junto com o que a gente falou aqui de SISU, que é o Sistema de Unificação, e a expansão através do Reúne, a gente não pode esquecer também que vem a questão do ProUni, que é o Programa Universidade para Sim, Todos também, dentro do governo Lula, tá? vinculada ao Enem. Vinculado ao Enem, que você tira uma nota específica dentro, uma nota mínima dentro no Enem, e de acordo com a sua renda, né, com a renda familiar, né, que você faz o cálculo lá da renda familiar, você consegue de 50% ou 100%, não é de 50% a 100%, não, é de 50% ou 100% de bolsas de estudo numa universidade privada, se ela ofertar o curso. E aí, o que tem muita gente que tem dúvida, é verdade que eles vão na casa ver as coisas? Isso depende muito da universidade, porque a partir daí diz respeito ao projeto da própria universidade. Mas isso, Tiago, inclusive eu te falo que grande parte, não, talvez não a maioria, mas uma grande parte de pessoas que fazem o Enem fazem visando o ProUni, que o que acontece é que o ProUni ele te dá essa bolsa, não é a universidade, não é o governo que está te dando essa bolsa. Na verdade, o governo está isentando a universidade privada de vários impostos. A bolsa é bancada pela universidade privada, pela faculdade, centro universitário ou universidade privada. Só que o que para ela é muito mais jogo, porque ela não vai ter alguns impostos que seriam prejudiciais à sua própria economia. Então, você tem toda uma regra que você tem que seguir, 70% em cada matéria para poder formar. Né? Você tem algumas dificuldades em relação ao ProUni, por exemplo, com o curso de medicina, porque medicina não pode ofertar 50% porque, numa privada. Porque 50% de um curso de medicina seria o quê? R$6.000? Se a Nossa, é pessoa uma tem R$6.000, facada. ela já não se enquadra na clientela do que eles pensam, né, do perfil de estudante. Clientela é sacanagem de falar, mas no perfil de estudante que é do ProUni. Mas todos esses 3 programas que a gente está falando, eles aumentaram de forma até significativa o número de matrículas em universidades. Se a gente fizer o cálculo das universidades públicas do governo do Fernando Henrique Cardoso, que terminou em 2002, né, no dia 31 de dezembro de 2002, começando pelo governo Lula no 1º de janeiro de 2003, a gente tem um aumento aí eu fiz até uma anotação, de 11% ao ano, mas esse é um cálculo que já mudou mais para hoje. A gente está falando de 2003, né, até 2010, até o final do governo Lula, passando principalmente pelo Reúne, isso em universidades públicas, tá? Passando principalmente pelo Reúne em 2008, quando você tem essa expansão da universidade pública. Esse número que você traz, Pedro, ele é importante porque ele é um número que ele demonstra realmente uma democratização maior do ingresso na universidade. Por quê? Porque a população, se ela crescesse 11% ao ano, a gente teria simplesmente uma adequação daquele contingente que chega, né?
Mas Sim. como a população não cresce 11% ao ano, a gente percebe o quê? Que mais vagas, mais jovens estão conseguindo seu ingresso na universidade. Isso é um número altamente significativo. Agora, é importante a gente soltar nossa pergunta norteadora, né? Porque, afinal de contas, essa conversa ela tende para vários lados, né? A gente acabou de falar, por exemplo, da democratização do ingresso no curso superior. Até, se me permitem, eu vou dar uma dica extra hoje, já vou dar ela agora. Assistam o filme Que Horas Ela Volta, que eu acho que ele demonstra bastante essa situação. Eu sou um grande fã desse filme. Mas a pergunta que nos norteia hoje: o processo vestibular é justo? A gente gosta de se colocar em saia justa aqui, tá? Mas é complicado dizer, porque é muito complexo, mas todo esse histórico que a gente falou, acho que desde o início aí, que era para ser um breve histórico, que a gente acabou já entrando no assunto de fato, para mim, mostra que a gente tem muita dificuldade de entender esse processo como justo, sabe? Ainda que você tenha uma expansão, ainda que você tenha... Isso é inevitável, que nos últimos anos a gente tem um aumento de pessoas, e isso é para se comemorar, mas não é para achar que é o fim de tudo, né? Esses dados que eu passei, eles são inclusive do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, que recentemente, essa semana, né, que a gente está fazendo agora, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio em abril de 2020, Primeira semana de abril. Primeira semana de abril, em pleno isolamento social. Já nessa semana, a gente já teve um pronunciamento do ministro da Educação, junto com o presidente do INEP, o Alexandre Lopes. Já, na minha opinião, inclusive fiz um vídeo no canal Parabólica logo após esse pronunciamento, já... Pode clicar no link que vai aparecer aí. Que beleza. E eu já fiz, junto com o Abraham Weitraub, né? Eu nunca sei falar o nome desse cara. Eu também nunca sei falar, mas a gente já tem um pronunciamento confirmando, por exemplo, o Enem 2020, a gente está falando de vestibular em geral, que já é extremamente excludente. Olha só, lá no início, Thiago, quando você começou a fazer esse histórico de vestibulares, você falou, por exemplo, lá em 1808. 1808 é com a chegada da família real no Brasil. Então, você começa a ter um desenvolvimento de escolas no Brasil, tá? Não necessariamente as primeiras universidades, mas escolas. E aí você já está naquele processo excluindo. Aí você falou em um determinado momento que o vestibular, então, servia para colocar os melhores, né? Praticamente uma aristocracia aí dentro da universidade. Você já está excluindo. E se a gente for caminhando, a gente vai percebendo. Se você chega hoje, pegar, por exemplo, um panorama hoje, muitas coisas mudaram, mas a gente acaba batendo, não tem jeito, a gente acaba batendo de frente com a meritocracia. A gente não tem jeito de fugir disso. Pode falar. E tem uma coisa também, né, Pedro? Vamos pensar da seguinte maneira. Além dessa questão da exclusão social que é o processo vestibular, uma prova completamente técnica vai dizer que você será o melhor profissional ali na frente? O que o pessoal fala muito, né? Que é a ideia de que o Enem não pode te definir ou um vestibular não pode te definir. Existem vários fatores que te levam a isso. Existe uma pressão psicológica em cima, sabe? A questão social, de fato, que acho que para mim é o mais agravante de todos, sabe? Thiago, eu pego em todos os sentidos. Vou dar um exemplo para você. Eu não gosto, as pessoas podem até me julgar, sabe? Mas eu não gosto de rir dos atrasados, por exemplo, do Enem, principalmente quando se trata daquela pessoa que não foi liberada do seu trabalho para poder fazer uma prova e aí eu não estou falando se ela se preparou, estudou ou não, é por direito. Ali já era o direito dela fazer. E ela não consegue chegar. Você tem casos e casos de pessoas que bobeiam, mas mesmo assim, pode falar. Tem uma coisa, vamos pensar, a marcação dos locais de prova, ela não é uma coisa tão eficaz.
A gente vê todo santo ano, e aí a gente está falando do histórico do Enem, de 98 para cá, porque a gente não está aqui para defender o processo daquele ou desse governante, não. Isso é uma coisa histórica. Sempre tem, poxa, marcaram meu... Eu moro na zona, no extremo norte, me marcaram uma prova no extremo sul, e por aí vai. E aí você pensa alguém que mora numa região mais afastada da cidade, né? A população das periferias, que às vezes precisa pegar 3, 4, 5 transportes públicos para poder conseguir chegar numa região central ou numa região mais nobre e tudo mais, e essa prova está sendo marcada lá. Cara, é assim, o que a gente tem que fazer? Acordar um adolescente 3 horas da manhã, eu ia pedir para ele almoçar 3 horas da manhã com uma quentinha e falar, vai fazer a prova que quem sabe você chega a 1 hora da tarde? Sabe? Existe uma questão que é muito problemática nisso. Isso não é engraçado. Não é engraçado, até porque a gente já falou aqui, aí eu trago de novo o primeiro episódio, a gente já falou aqui, inclusive, dessa questão da educação, de que a gente precisa ter as necessidades daquela população atendida, que a educação é isso. E no momento que você trabalha uma situação dessas, que você joga esse aluno lá para longe e assim se vira, poxa, sabe, rir disso é desumano. Por mais que às vezes tenha o caso engraçado da menina que falou que vai vender arte na praia, que virou um meme brasileiro e tal, não sei o quê, que, poxa, você fala assim, pô, essa menina ela é engraçada, não é a situação dela. Mas Outra coisa. Desculpa te interromper, mas muitas pessoas podem cair do cavalo, mas ela era atriz, aquilo lá era uma montagem. Eu sei tanto que mas é fizeram engraçado. depois. Exatamente. Fizeram outro depois, no ano seguinte, que ela tinha perdido de novo o Enem. Exatamente. Mas isso que você está falando é muito sério. Então vamos pensar, por exemplo, a gente pensa no Enem como o nome, mas vamos pensar de maneira geral enquanto todos os outros vestibulares, tá? Porque o assunto é sobre vestibular ser excludente, não só o Enem. Mas o Enem é uma prova. Para todos. Exatamente. Você tem, por exemplo, como que você chega um vestibular sendo praticamente um fim do ensino médio, uma extensão do ensino médio, né? Extensão não, mas um ponto final ali que se você entrou, você vai para a universidade, acabou a tua escola básica regular, sendo que você tem escolas e escolas no Brasil, certo? Então, você tem escolas, você tem estudantes que têm condições, às vezes, de fazer cursinhos caríssimos. Aqui em Belo Horizonte, os cursinhos são caríssimos. Acredito que em São Paulo isso aí deve, inclusive, você tem mais opções, mas você tem aqueles que são mais caros ainda. E existem cursos pré-vestibulares e pré-ENEM que são manhã, tarde e noite. Que você tem 30 e tantas matérias. O estudante que pode estudar no curso desse pagando, às vezes, mais de R$3.000 para fazer uma prova que é extremamente difícil, ele não significa que ele seja melhor do que os outros estudantes, mas ele está colocando mais tempo dele ali para estudar. E isso é injusto, porque você tem escolas que a gente que foca em vestibulares também, que a gente vai falar até daqui a pouco, mas que muitas vezes o estudante, a preocupação primeira dele é comer, sabe? Uhum, não só comer em casa, às vezes é comer na própria escola. E aí você vai me falar que esse processo é justo, sabe? E que é o que, inclusive, está defendendo o governo. Por exemplo, quando a gente teve esse pronunciamento, deixa eu fechar a janela aqui. Eu acho que é a minha, porque... Não é porque a gente está gravando... Não, é que são 6 horas, desculpa, aí toca a música da igreja aqui do bairro, Ave Maria. Desculpa. É a moto mesmo. Mas o que acontece? Então você tem não sei se você chegou a ver, Thiago, o pronunciamento do anúncio do Enem, a ver. Que o ministro da Educação, ele fala que está todo mundo de quarentena, então está todo mundo na mesma, é justo. É justo aonde, sendo que, inclusive a gente aqui no isolamento social, não é esse o tema, mas é privilégio também estar no isolamento social. Não, sabe? é outra coisa, né? Não é todo mundo que pode. Quantas casas hoje tem um sistema de internet, uma escola que tem a possibilidade de dar um sistema online para que o aluno não se perca academicamente durante a quarentena? Vou pegar um exemplo, Pedro, que eu acho que traduz bem. Assim. Eu tenho muitos amigos que dão aula em escola pública e escola privada, certo? Sim. Para o mesmo ano série. Então, o cara dá aula lá na primeira série do ensino médio, na pública dá aula na primeira série do ensino médio na escola privada. Aí, quando ele vem discutir questão da sala e tudo mais, e
E aí eu não vou nem falar da disciplina, não, vou falar do interesse, o engajamento dos alunos. Muitas vezes a gente tem uma fala que é repetitiva na rede particular, né, do Brasil todo, que é: poxa, você precisa estudar para você conquistar isso, para você viajar, para você ter uma casa grande, para você ter bens de consumo e não sei o que e tal. Se você olhar para a cara de um adolescente que está numa escola pública desassistida, você pode falar isso 50 mil vezes. Ele vai olhar para a tua cara e falar assim: eu nunca vou conseguir isso. E aí, esse mesmo professor que tenta engajar os alunos com esse discurso na frente de uma sala de aula particular, ele chega numa escola pública e ele fala assim: poxa, quem sabe isso aqui não clareia você para que a gente possa mudar as condições da sua vida, da sua família. Então, assim, é o mesmo professor, é o mesmo conteúdo na teoria, é o mesmo processo. Eles estão, o aluno que ouve em uma sala e o aluno que ouve na outra sala, eles estão envolvidos no mesmo processo seletivo, mas o discurso é completamente diferente. Por quê? Porque os padrões são completamente diferentes. Eu não posso pedir para um aluno, eu não posso esperar que um aluno que está lá, falta professor, a escola é desassistida, não tem material, sabe? Mal tem onde assistir aula muitas vezes. Às vezes está indo lá porque o prato de comida é a única coisa que ele vai comer naquele dia. Eu não posso chegar para esse cara e virar para ele e falar assim: vai lá, amigão, você vai ser médico, beleza, porque você pode, enquanto eu estou olhando para um outro que tem tudo, sabe? Porque as chances de ser médico estão concentradas naquele que tem maior poder aquisitivo. E aí a gente tem uma questão grave, porque eu estou falando médico, isso eu estou falando de qualquer profissão de curso superior. Isso está errado, porque aí a gente tem que evocar, literalmente evocar, nem que tem que se fazer ritual no princípio de equidade, não no princípio de igualdade. Então, quando o ministro da Educação ele fala do princípio de igualdade, tá todo mundo de quarentena, então estudem todo mundo por igual, ele está simplesmente acreditando que o Brasil foi descoberto em 1500, a gente aplicou aqui um sistema de distribuição de renda que está todo mundo igual, né? Está todo mundo feliz, todo mundo come o mesmo tanto, come bem, está satisfeito, escola para todo mundo, com todo o aparato possível para que você possa estudar. Não, a gente precisa evocar o princípio da equidade. Esse que é mais desassistido, ele necessita de mais ajudas, ele necessita de mais situações, né? de mais condições e propostas para que ele possa superar esse abismo sociocultural. Né? E aí fica muito difícil para a gente, porque na hora que a gente vê, na hora que a gente chega e vê quem tem esse ingresso, a gente vai falar assim: poxa, mas cadê quem está representando outras classes, né? Outras classes sociais? E é por sabe o que isso me que... incomoda? Pode falar ou não? O que me Manda ver. incomoda é que muitas vezes esses que defendem essa meritocracia, eles pegam às vezes um exemplo de um que conseguiu entrar, uma pessoa, e trabalham como se fosse um exemplo geral, utilizando a Sim, meritocracia. Tá vendo? Ele conseguiu, ele ele estudou. conseguiu. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo caso que a pessoa utiliza para justificar a meritocracia, a gente utiliza como uma vibração, porque é um negro, é um pobre, é um indígena chegando na universidade. Né? Então, assim, é engraçado, porque ambos os lados dessa discussão comemoram de maneiras diferentes. Um para justificar que o mérito é tudo, então se você se esforça, você tudo pode. Né? Então, você chega para um funcionário que está 20 horas numa fábrica trabalhando que nem um louco, num processo semi-escravidão, e fala para ele: olha, se você trabalhar 24 horas, você vai ser dono da fábrica. Isso não existe. Isso não existe. Eu prefiro acreditar no ET Bilu. Isso de fato não existe. Então, bom, eu acho que a gente já sabe, então, que o processo não é justo, né? Agora, Mas... mas a gente também não tem fechado isso. Inclusive, Então, você tem propostas a serem feitas, a própria ampliação da universidade, direitos para todos. Muitas vezes a gente, dentro da própria escola, Tiago, que a gente também já falou, aí, escola, eu até gostaria até de usar um exemplo, que eu acho que você pode falar, eu sempre falo isso, mas nesse caso você pode falar muito mais do que eu, ou melhor, independente aí da classe social, essa ideia de uma escola ser voltada em seu ensino básico muitas vezes para preparar para o Enem, sabe?
como se o grande foco só fosse o Enem, mas você tem várias coisas importantes ali dentro da escola que às vezes são deixadas de lado. Aí eu lembro muito bem de uma música, que você sabe, eu acho que você tem certeza que você sabe o que eu estou falando, que foi muito criticada em época de sua composição, que é Química. Da Legião Urbana. Legião Urbana, Renato Russo. Se você for olhar Que era do aborto elétrico, né? do aborto elétrico, mas fala a verdade, porque eu sei que ela foi criticada, lá, não pelo Renato Russo, tal, mas é claro que não é um podcast de música, a gente poderia até fazer, mas eu escuto muito ela, porque ela tem uma rebeldia, que até inicialmente você pode falar, é uma rebeldia burguesa lá do, não deixa de ser, lá da década de 70, né? Ela é composta na década de 70, né? Ou pelo menos começo de 80. Final de 70. Quando ele fala ter carro do ano, TV a cores, ter pistolão, filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão. Então ele fala, como é que é? De um cidadão... Ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo. Você tem que passar no vestibular. Então, tipo... olha só, no período onde o vestibular você tinha expansão dos vestibulares ali, né? Que a gente está falando década de 70, ainda mais ele ali em Brasília. Então, acho que essa música representa muito bem essa questão da pressão, de quanto se trata, né, que a sociedade, principalmente nesse conceito que a gente está falando daquele período que era um conceito da burguesia, te levando, você precisa ter uma vida de cidadão padrão entrar na universidade, né? Entendeu? Não, isso a música, ela reflete muito bem. E aí reflete justamente isso que a gente acabou de dizer, né, da questão dos públicos diferentes, porque a gente está falando de um cenário altamente classe média burguês, ali, né, sim, que é o contexto ali, inclusive, né, o grupo de amigos do Renato Russo eram filhos de embaixadores e não sei o quê, filhos de militares e tal. Brasília na década de 70, né? Exato, né, no meio de uma ditadura militar que existiu. Então, a gente tem essa situação, né? A gente tem essa situação e a gente mostra exatamente essa pressão. E aí a gente trabalha muito, de novo, com a questão do bem de consumo, né? O bem de consumo. Eu preciso estudar para ter bem de consumo. Em nenhum momento, nesse modelo de educação que a gente está trazendo, a gente está falando de uma sociedade mais justa. A gente está falando de uma sociedade mais consumista, de uma sociedade que gasta mais, que tem mais, que o ter é melhor que o ser. Que transforma a própria educação em mercadoria, né? Que é isso que a gente está falando. E a própria educação do Brasil, ela é tratada como mercadoria e não como direito, né? Sim. Se a gente, aí eu volto lá do que você falou lá em 96, quando a gente fala da LDB, tem tanta coisa na LDB, sabe, que passa batido, que não é utilizado hoje, e dentro da própria Constituição, dos artigos referentes à educação na Constituição e da LDB, quando a gente fala de escolas acessíveis, transporte, sabe? Sem contar várias outras coisas, como quando a gente vai falar de escola indígena, essas coisas que são que estão nesse ponto também, mas que não recebem, sabe? Não recebem atenção hoje por políticas de Estado, que não seguem. A LDB para eles é algo que eu lavo as minhas mãos. E aí eu quero complementar, Pedro, até para poder falar dessa questão do acesso, uma coisa que esse sistema mecanizado de educação para vestibular e Enem que a gente tem hoje exclui, que é a questão da inclusão. A gente tem aí uma lei de inclusão, que é uma lei que é até bastante moderna em muitos pontos e tal, mas muitas vezes aquele aluno que tem um déficit de atenção, que tem, por exemplo, uma dislexia, que isso não atinge diretamente o cognitivo dele, né? A metodologia de aprendizado precisa ser diferente, mas não significa que ele não vá alcançar determinadas metas cognitivas, vamos dizer assim. Esse aluno, ele chega num processo de vestibular, muitas vezes tendo um histórico na escola de que, dá nota para não ter problema. Tudo se resolve pela nota. Então, assim, a gente tem hoje um modelo, se a gente for pegar por esse modelo que é aplicado nas escolas, e aí é complicado, aquele modelo de que, assim, a escola pública, ela não deveria ter vez, porque a meritocracia impera, certo? O aluno que tem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de processo cognitivo, aí, de necessidade especial de aprendizado, ele também tem que deixar fora, porque ele não é tido como normal, né? Como se o conceito de normalidade fosse uma coisa padrão, uma coisa que a gente pode colocar lá
e não tivesse momentos individuais na discussão dele. Então, é muito complicado, porque a gente literalmente está fazendo com que aquele mais preparado pelo próprio sistema chegue no próprio sistema. Agora, se o vestibular fosse algo que trabalhasse com questões culturais, que trabalhasse com outras expressões, com uma outra análise, com análise social, com análise acadêmica, mas dentro de uma situação acadêmica que fosse própria de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, que a gente pudesse, sim, equivaler a história do aluno, independente do momento em que ele está, independente de que escola ele frequentou, aí sim a gente teria uma outra situação. Não, mas é uma prova com 10 questões de física, 10 questões de química, 10 questões de biologia, 10 questões de história, 10 questões de língua portuguesa, fazer uma redação sobre um tema que às vezes você nunca viu, porque a notícia às vezes não chega na comunidade carente. É difícil. Exatamente. É muito difícil. Inclusive, essa ideia, isso que você está falando, tinha até um exemplo que eu queria até ter dado no começo, mas eu até esqueci, que por exemplo, isso foi muito comum, ainda mas já foi mais comum antes mesmo do Sistema Único Unificado, né? Que década de 70, 80 e principalmente em 90, né, antes da gente chegar nesse Enem que a gente conhece hoje, vestibulando, que era para poucos, vestibulando se tornou praticamente uma profissão, assim como você tem hoje o concurseiro. O concurseiro. O cara chegava lá, ainda tem isso, ainda existe isso, mas o Enem ele mudou um pouco a questão das viagens. O vestibulando juntava um dinheiro, aí nesse caso a gente estou usando o exemplo de um vestibulando de classe média, que fazia lá o seu cursinho e tal, ele juntava um dinheiro durante um ano, quando chegava lá mais ou menos para o mês de setembro, por aí, começava a bombar os vestibulares federais pelo Brasil, estaduais, e esse cara começava a viajar para tudo quanto é lado para fazer os vestibulares, e às vezes ele passava, mas às vezes ele entrava numa neura que falava, vou fazer de novo, e no ano seguinte ele estava de novo, assim como tem vários concurseiros hoje, né, que a gente brinca, os caras passam em tudo, mas continuam fazendo concurso. Mas muito disso justamente por conta desse processo de vestibular que a gente tem, sabe? Desse processo de competição, desse processo que entra, eu acredito, também na questão psicológica, mas nessa questão de... Uma vez eu vi, não lembro onde que eu vi falando, mas é real, que muitas vezes concurso público, e a gente estende para o vestibular, no Brasil, o Brasil é um país tão carente de várias formas, socialmente, com tantas mazelas, não que o mundo não seja, mas aqui o exemplo do Brasil, que concurso público é sinônimo de resolver minha vida, sabe? Eu preciso resolver, é uma questão urgente para uma pessoa. Eu falo isso até mesmo por experiência própria, né, que já fui concursado, não sou mais, mas isso para o vestibular também, é a perspectiva que a gente tem, sabe? A perspectiva é só ali que eu vou conseguir, eu preciso passar por essa etapa, eu preciso lutar tanto para isso, mas aí fica aquela balança desigual, sabe? Quem é que pode assumir essa postura? Quem é que, sabe? Que é uma minoria, eu garanto a vocês. Voltando, a gente já falou aqui em outros episódios sobre a questão da bolha, às vezes você está numa bolha de vestibulando, você acha que aquela é a realidade, e não é a realidade da maioria do Brasil. Quer ver uma coisa muito engraçada? Que o processo vestibular ele acaba penalizando a educação básica, na minha opinião, em relação a algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu visito diversas universidades todo ano, por conta de ser coordenador do ensino médio, e a gente tem uma série de parcerias lá no colégio, então eu visito, eu frequento, converso com os divulgadores, com os professores, né, com muita gente das universidades, principalmente aqui de São Paulo, né, e levo meus alunos também para uma série delas, para conhecer espaço e tal. Tem muitos projetos muito legais nas universidades em relação a isso. E aí muitas universidades têm aqueles espaços que eles criam, que são verdadeiros laboratórios humanos no bom sentido da palavra, né? Que são aqueles momentos onde você vai, aqui são os espaços cooperativos. Então aqui a gente vai trabalhar em cooperação, vai trabalhar em coworking, não sei o que, inventam uma série de palavras bonitas para falar de interação social, cooperação, um fazendo com o outro, né? Aí eu olho assim, às vezes falo assim, é engraçado, né? A gente tem que ensinar cooperação na faculdade,
porque a gente só pode ensinar competição na educação básica, porque na educação básica você tem que olhar para o moleque e falar assim, olha, presta atenção, você está vendo aquele coleguinha lá? Ele vai tirar tua vaga no vestibular. Pô, sabe? E assim, é claro que esse tipo de comportamento, esse tipo de valor, a cooperação, ela é muito mais eficaz, ela é muito mais consolidada na vida de uma pessoa quando ela é trabalhada desde lá atrás. E a gente perde muito tempo da educação básica para falar de competição, e aí ele tem que aprender cooperação na faculdade. Poxa, para mim isso Brincadeira, é um hein? pouco injusto e aí completamente incoerente. Porque eu entro, para aprender cooperação, eu tenho que passar por um processo competitivo. Não, peraí. Não seria ter você aprender cooperação para competir com ética? Pois é, complicado demais, Thiago. Sinceramente, mas eu tenho perspectiva de mudança, sabe? Eu também. Logicamente, a gente está aqui, né? A gente não poderia falar, Claro. não, não tem perspectiva. Acho que muita Isso aqui coisa ainda. não é canal de fofoca sobre educação onde a gente só conta os podres, né? E nem canal de pessimismo, né? Que fica falando mal É, da vida. A gente tenta. Me dá É claro. imagens do estudante perdendo a prova. Não, não é assim. Atenção. Mas para mim a grande perspectiva é aquela história, né, de que você não investe na educação básica, é o que você falou. Uh, sinceramente, eu sonho um dia, tá? Eu sonho não, eu tenho um desejo mesmo, que é bem diferente de sonho, de um dia a gente eliminar, por exemplo, o sistema de vestibular. É muito difícil isso acontecer. O Brasil é um dos Sim, poucos é muito países da difícil. América que mantém, até mesmo por conta da questão demográfica, a demanda é muito alta. Aí uma vez até me perguntaram, mas você é professor? O meu canal no YouTube, que é de onde eu tiro a minha renda, ele é voltado principalmente para vestibulares, mas eu acredito que se a gente tivesse num patamar que a gente não precisasse necessariamente de um processo excludente para entrar na universidade, não é que eu não seria professor, mas eu poderia estar focando em uma outra questão da área da educação que não fosse o vestibular. Acho que a situação do Brasil seria Uhum. totalmente outra do que a gente tem hoje. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu faço críticas, de fato, ao vestibular. Eu acho que é extremamente excludente, mesmo sabendo que eu trabalho com isso, sabe? Eu trabalho já há pouco mais de 10 anos já trabalhando com vestibular. Porque eu acredito, de fato, que uma sociedade onde você tem direitos iguais para todos, nem que seja não eliminar vestibular, mas dar direitos, essa posição, a questão Uhum. da equidade que você falou, acho que a gente estaria num outro patamar, num outro nível de qualidade, não só da educação, mas da sociedade como um todo. Até para a gente poder sair desse sistema de crítica e achar que a gente só está aqui para falar mal, porque não é o caso, a gente precisa aqui também citar ações que trazem esse princípio de equidade. Por exemplo, o sistema de cotas. Ele resolve? Não, ele não resolve. O ideal é que o sistema de cotas fosse algo que fosse temporal, que a gente trabalhasse o sistema de cotas enquanto a gente investe maciçamente na educação básica pública, para que ele não precise existir mais ali para frente. Mas não é assim que funciona, e a gente precisa dar àqueles que são minorias, e aí quando a gente fala minorias, a gente não está falando minoria populacional, a gente está falando minoria em direitos, né? Tem muita essa confusão com o termo minoria, né? Eu sou só eu, sou um bilionário, eu sou uma minoria. Não, sou numérica, né? Então, quando a gente fala de minorias, a gente fala em minorias em direitos, minoria em acesso aos serviços públicos e a serviços de qualidade. Então, quando a gente tem o sistema de cotas, as cotas indígenas, as cotas raciais, né, as cotas das escolas públicas, a gente sim está trabalhando com um pouco de equidade. E aí a gente encontra isso muitas vezes que até para diminuir as pessoas que fazem o acesso ao ensino superior por essas cotas, né, a gente encontra algumas situações de que o cotista não vai ser um bom profissional. Mentira! As pesquisas que já se desenvolveram com notas, com até o resultado do ENAD, que é outra coisa que eu também não sei por que existe, mas já se mostrou que o cotista ele rende um tanto ou até mais que um aluno não cotista. Tá? Eu vou até trazer aqui e vou mandar esse vídeo para ela aqui. Eu tenho uma aluna ex-aluna que eu tenho paixão, vou falar o nome dela, a gente não está aqui para falar nome, mas é a
a Issa, né? A Issa Ágata da Rocha, né? Que é uma pessoa muito querida por mim, minha ex-aluna, e ela é negra e estudou no colégio que eu trabalho, que é um colégio que deu a ela todas as oportunidades possíveis e imaginárias. E ela queria fazer relações internacionais na UNB. Era o sonho da vida dela. Essa menina batalhou, estudou como uma louca para poder conseguir fazer isso. E sempre foi uma pessoa muito participativa em tudo aquilo que o colégio propunha e sempre com um olhar social muito carinhoso, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E aí, quando ela passou, ela foi no colégio falar com a gente e tudo mais, e eu perguntei a ela, falei assim, Sassá, posso te fazer uma pergunta? Ela pode. Eu falei, você usou o sistema de cotas? Porque é seu direito. Aí ela virou, eu sabia que ela ia me responder isso, né? Mas sabe quando você pergunta para confortar seu coração? Sabe? Quando você faz aquela pergunta porque você quer ter esperança nas coisas. Ela falou assim, não, tio, por que eu ia usar? Eu estudei numa escola que a grande maioria dos negros como eu não tem a menor possibilidade de entrar. Eu vou dar a chance a quem tem realmente a chance. Quem precisa realmente da chance. Aí, sabe, você fala assim, pronto, meu papel como educador está feito, essa menina passou pela minha vida, eu já sou uma pessoa mais feliz por conta disso. Mas é muito bonito a gente ver essa relação também. E entender que o sistema de cotas, seja ela pública, racial, seja ela indígena, seja qual cota for, ela vem com o intuito de diminuir esse abismo social. Porque a gente falou de empatia já aqui, é muito fácil você, tendo tudo à sua frente, estudando nas melhores escolas, sabe? Não precisando pegar transporte público para chegar a lugar nenhum, passando suas férias onde você quer, sabe? Você que nunca passou por preconceito racial porque tua pele é branca, você que nunca passou por homofobia porque você é hétero, você que nunca passou por qualquer situação de violência contra a mulher porque você é homem, estou dando aqui alguns exemplos, chegar e falar, ah, não, isso é injusto, isso é mimimi. Não, isso não é mimimi, sabe? A gente tem que ter empatia. Se eu nunca passei por isso, eu preciso ter empatia para entender e ouvir com muita atenção quem passou por isso falar. Porque essa dor é da pessoa, não é minha. E jamais será minha. Porque eu não vou me transformar naquilo que as pessoas que é vítima de preconceito, né? Porque não faz parte de mim, sabe? Então é muito complicado. Então falta muita empatia para a gente. Eu vejo que o sistema de cotas muitas vezes ele é atacado por essa falta de empatia. E aí a gente fala bem, né? Milton Santos, me corrija se eu estiver errado, né? A velha frase da classe média que ela não quer direito, ela quer privilégio, né? E aí não é só a classe média, né? A gente percebe que todo mundo que tem uma espécie de privilégio quer lutar pela manutenção dele e não por direitos iguais a todos. Exatamente. Só para concluir mesmo isso que você está falando, cotas é um meio, né? A gente fala de um meio e não um fim. O fim Não. aqui, para mim, seria universidade, educação não sendo mercadoria como é tratada hoje, como é levada hoje. Esse, para mim, seria o fim ideal e a gente precisa ter essa utopia, a gente precisa dessa utopia para viver, a gente precisa pensar nisso porque a gente vai caminhando enquanto a gente tem essa utopia e tudo que a gente puder fazer até lá para poder, que nem você falou, diminuir essa distância, esse abismo das desigualdades sociais, a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que lutar por essa utopia até ela deixar de ser utopia. Exatamente. Ou seja, é uma batalha forte aí pela frente. É real. Tá? Mais alguma consideração, Pedro? Não, acho que é isso mesmo. Fica aqui marcada a nossa presença em relação à educação, o nosso ponto de vista, né, Tiago? A nossa, enquanto educadores, a nossa luta também, junto com as pessoas, com os estudantes, e é isso mesmo. Acho que a educação mesmo, a frase que a gente deveria terminar é educação não é mercadoria. Por uma educação realmente democrática, né? Não só democrática no papel. Isso mesmo. Então, chegou o nosso momento da dica. O que você traz para a gente hoje, Pedro? Olha, eu pensei muito em relação a dicas e hoje eu não vou falar de algo específico, né, de algum material, um livro, alguma série, filme, alguma coisa específica, mas já que a gente está falando do sistema de vestibular, eu acho que, como a gente já tratou aqui, a gente vive esse sistema de vestibular, é importante que a gente
que os estudantes entrem na universidade, até mesmo para poder marcar território e transformar, né, ter uma voz ali dentro mesmo, né, dentro das universidades. E hoje, como eu sou um professor de internet, né, e, e você também o educador hoje nesse período de também internet e agora também com a gente sim, aqui é o educador de internet ainda com a gente com essa construção aqui do canal Dialética, né? Nós estamos nessa, né, Tiago? A gente está envolvido. Eu vejo muitos estudantes, muitas pessoas que se ajudam pela internet. É claro que você tem uma questão de ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali para a gente sobreviver, mas hoje eu não vou falar de um específico, mas eu queria, inclusive, deixar o parabéns e um agradecimento a todos os perfis no Instagram que valorizam a questão da educação voltado para vestibular, através de mapas mentais, textos, exercícios que a gente chama de Studygrams, né? Os Studygrams, eu sigo muitos Studygrams lá no meu canal, no meu perfil no Instagram, e muitos me seguem também. E você tem timelines, né? Você tem feeds no Instagram que são muito bem feitos, né? Que são todos, a maioria deles é focado em medicina, né? Estude medicina, estude não sei das quantas, mas todos eles valorizam demais a questão de tornar acessível hoje para você abrir o seu Instagram e olhar vários perfis, vários mapas mentais. Então, para mim, a dica é procurar Studygrams no Instagram, porque é uma grande ajuda de estudos e é democrático também. Maravilha, uma dica sensacional, sensacional. A minha dica hoje, ela vai ser, na verdade, uma dica comemorativa, tá? Eu não posso ainda dizer porquê, mas essa tarde foi uma tarde de boas notícias. Para quem não sabe, eu sou vocalista de uma banda punk, no qual o Pedro é o nosso baixista original. Mesmo tocando mal pra caramba, eu toquei. Tem uma música que o Pedro compôs, inclusive, que faz parte do nosso repertório até os dias de hoje, que chama Ibope, né? E hoje a gente teve aí algumas notícias muito boas em relação à banda, então vem novidade por aí. Eu vou fazer, na verdade, uma autodica, não quero aqui trazer mais vezes essas situações, mas como eu estou muito feliz, na hora de pensar numa dica, eu não consegui tirar as boas notícias da cabeça, então peço até desculpas por isso, mas então, para quem quiser conhecer, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está em uma série de lugares aí. Links na descrição. Naiséria. Vamos colocar os links na descrição. A banda chama Naiséria, escreve Neiceria, com músicas críticas, com músicas bem-humoradas, né? E um grande abraço para o Leandro, para o Du e para o Gabi, que são os componentes da banda junto comigo, né? A gente é uma família bem unida e bastante empenhada nisso. Então, a dica é uma dica musical, que é a Naiséria, porque tem coisa muito boa por aí, tá? E quem quiser conferir a gente também, a gente está no programa Ref Peronomútil da 89 FM aqui de São Paulo, né? Então, só essa dicasinha. Aí, quando as coisas começarem a aparecer mais, essas coisas de hoje, essas boas notícias de hoje começarem a se concretizar, a gente dá um jeitinho de divulgar. Quantos anos de banda, Thiago? Cara, a gente montou em 2002, não foi? A ideia original foi a antiga barricada, mas você não coloca. Que era eu e o Bisonho da barricada. Aí saíram, não é a mesma banda, né? Vocês montaram não. outro depois da Naiséria e chamou a gente lá. Foi um prazer ter participado. É bom, essa é gostoso. Sucesso. Tá bom? Então, Pedro, vou pedir então para que você se despeça. Obrigado, gente. Foi um prazer. Adorei fazer esse episódio. A gente está aí semanalmente. Semana que vem a gente estará de volta aqui com mais um tema, outro tema. É importante que vocês ajudem a compartilhar esse podcast, para a gente dar voz a outras pessoas, outros professores também. Muito obrigado. E eu vou até avisar o nosso pessoal aí que, enquanto a gente está de quarentena, né, eu pelo menos aqui, sem poder sair de casa, é bem possível que a frequência dos vídeos se torne até maior que semanal. É menor, na verdade, que semanal. Então, a gente pode ter aí, como essa semana, 2 vídeos na mesma semana. Isso pode acontecer semana que vem também, porque a gente fica aqui parado, assim, em isolamento social, a cabeça começa a fervilhar, a gente quer discutir educação. Então, eu vou agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Escuta a gente lá no Spotify ou no outro agregador de podcast que você tem aí de preferência, iTunes, Google Podcast, fique à vontade de nos procurar por lá, estamos em todas essas plataformas, e um grande beijo para vocês, sempre desejando
uma educação para fazer uma sociedade mais justa.